começamos por situar alguns dados sobre a realidade brasileira e a educação brasileira, né? Se a gente vê os dados de cada 100 brasileiros, apenas 4 frequentam o ensino superior, sendo 3 deles em universidades privadas. Se a gente vê o dado dos brasileiros com mais de 25 anos, então 7% são analfabetos, 34% não concluíram sequer o ensino fundamental, apenas 27% o ensino médio e 16% o ensino superior. Então, neste quadro de educação, aparece o Futurice com a proposta de universidades inovadoras, empreendedoras, mas não é o único projeto de futuro que está colocado, né? Então, a gente traz uma discussão de um documento que foi lançado em 2015, que é o Educação 2030, traçando metas para a educação de 2030. Nesse documento, feito por vários organismos multilaterais, já se colocava o papel do setor privado, né? E o setor privado com conhecimentos sobre negócios, recomendando que esse conhecimento que as empresas, as corporações têm sobre negócios, fossem trazidos para, entre aspas, ajudar e fortalecer a educação pública. Então, a gente vê um pouco do histórico dessa entrada da educação, das empresas na educação pública. Antes disso, em 95, o Banco Mundial já tinha feito um outro documento sobre o ensino superior, em que, no seu sumário, já indicava a necessidade de fazer reformas do Estado, redefinir a função do governo no ensino superior e mudar as formas de financiamento do ensino superior. Essas eram metas do Consenso de Washington, lá no final da década de 80, que colocava, por exemplo, a redução de gastos públicos, a questão da privatização das estatais e, inclusive, o direito à propriedade intelectual como metas no ajuste, né, que o FMI e Banco Mundial colocaram como proposta para os países em desenvolvimento. No Brasil, nós tivemos a reforma do Estado, nós tivemos um conjunto de medidas de privatização do ensino superior, que culmina com a emenda constitucional 95 da PEC, né, do teto dos gastos, e que vai desencadeando um conjunto de expropriações de direitos nos campos da educação, da saúde, da previdência, que estamos vivendo agora. Quando se pesquisa o balanço da Croton, que é uma das maiores universidades privadas, né, e mundiais, a gente vê o crescimento exorbitante que o setor privado foi tendo, então, com a educação, especialmente EAD. O Andes fez uma sequência apontando 20 razões, né, para ser contra o futuro, e se a gente só resume algumas aqui, como autonomia financeira, como a imposição de organizações sociais para fazer a gestão da universidade, acabando, portanto, com a perspectiva da gestão democrática, o incentivo à captação de recursos próprios, seja por formas de compensação financeiras, incentivos, doações, naming rights e outras propostas, criação de fundos de investimento com o patrimônio imobiliário, com o patrimônio das universidades, né, transformando a produção científica, as pesquisas, em pesquisas voltadas ao mercado, um conjunto de isenções tributárias, incentivos fiscais, que reverte em redução de verbas para as políticas sociais, portanto, a criação de empresas, sociedade de propósitos específica nos departamentos da universidade, ampliando, então, a desigualdade, a assimetria que já existe entre áreas, né, entre aquelas que produzem mais mercadorias, patentes, projetos que interessam ao mercado e outras áreas importantes para a formação. Aliás, é importante que se diga, o Futurice não discute ensino, extensão, formação de professores, está ausente na universidade projetada pelo Futurice, né?
a subordinação da pesquisa ao interesse dessas empresas, a possibilidade de revalidação ou formação cotutela, né, com instituições do exterior, e, portanto, a gente tem um problema que é da revalidação dessas formações feitas EAD, feitas por universidades estrangeiras, né? Um ataque ao tripé ensino, pesquisa e extensão, na medida em que os concursos públicos ficam, então, subtraídos e substituídos por contratação CLT, né, com um conjunto, portanto, de incertezas que se coloca para os servidores nas universidades e institutos federais. Isso corresponde a uma desestruturação da carreira docente, na medida em que a UES contrata e demite, né, de acordo com as suas necessidades. Coloca-se, o Futurice apresenta mudança em 17 leis, numa delas que diz respeito aos hospitais universitários, né, que agora são geridos pelo EBSER, propõe uma alteração, permitindo uma dupla entrada, de modo que os hospitais universitários atendam a planos de saúde também, o que vai comprometer a possibilidade do atendimento ao SUS, né? E aí o incentivo à meritocracia e competição entre os alunos, de modo que no artigo 44 institui inclusive um dia para o estudante empreendedor, que esse dia vai ser num sábado, né, que vai suceder então ao dia do trabalhador. Os eixos do Futurice são 3, né, e que eles não mencionam a questão do ensino. A Cláudia Costin, que já foi secretária da Educação no Rio de Janeiro, mas também atua no Banco Mundial, foi ministra do MARE durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ela se manifesta dizendo que, no Banco Mundial, ela defendeu universidades voltadas à pesquisa e outro tipo de universidades voltadas a quem quer se inserir no mercado de trabalho. Então, essa ideia de que as universidades do Futurice vêm para atender, fazer pesquisa, inovação, empreendedorismo, e não discutem ensino, formação, né, encontra eco nesse tipo de análise. Só retomando que, em 2001, o Banco Mundial fez um documento exclusivo para professores do Brasil. Esse documento é pouco conhecido e eles traçavam um conjunto de recomendações para os professores brasileiros, para a gestão dos professores brasileiros. E interessante, agora em 2019, a gente vê o quanto dessas recomendações foram passando pelas contrarreformas aí que a gente está enfrentando. Rever o tempo de serviço, carreira dos professores, que eles continuem, depois do tempo que poderiam aposentar, atuando nas escolas como mentores, recebendo uma bolsa, alinhando a idade de aposentadoria dos professores com os de outros trabalhadores, reestruturando a aposentadoria para desatrelar os aposentados dos que estão na ativa, fornecer prêmios para as escolas baseado no mérito, a gente tem isso para professores, para escolas, né? E ênfase na seleção de diretores e publicação dos resultados da escola, de modo a destacar as escolas melhores geridas. Num documento do PREAL, aqui para a América Latina, eles recomendam a cultura de medição. Aviltante a forma com que eles se remetem ao tipo de pressão sobre os trabalhadores da educação. Eles dizem que algum grau de pressão é desejável, mas é importante chegar a um nível equilibrado de pressão que alente as pessoas a trabalhar duro sem distorcer o seu comportamento em formas indesejáveis, não é? Ou seja, a resiliência já estava colocada ali como uma competência importante a ser desenvolvida nos professores, que vão desenvolvê-la nos alunos, que serão a próxima geração de trabalhadores. Então, para finalizar, a Maria Célia, que foi uma professora, né, lá do nosso programa,
Helenira se lembra, ela tem um texto importantíssimo chamado Recuo da Teoria, e ela fez essa frase, que, ao contrário das receitas para o futuro, que nada mais fazem do que perenizar o presente, é a análise crítica do existente que pode revelar os possíveis futuros que ele encerra. E, nesse particular, a educação pode cumprir um importante papel. Ela sempre dizia, é importante lembrar e deixar o futuro aberto. Então, não é esse futuro-se que querem nos colocar, que é o futuro que nos espera. Há outros futuros a serem construídos. Obrigada. Apresentação de alguns dados acerca de o quanto a universidade, o Estado, na realidade, através das suas universidades, ela participa da pesquisa no mundo, né? Porque a gente tem falado muito da vagueza do futuro e de quanto é incerto tudo que está dito ali, que a gente é óbvio que a gente entende a lógica, né, como a professora Eneida colocou muito bem, porém há uma batalha discursiva contra a presença do Estado que precisa também ser enfrentada, né? E aí pensar na lógica do programa, que seria essa de que o Estado é pesado e ele não consegue administrar bem os seus recursos, né? E que a gente deveria entregar para as empresas, e, no caso, aqui, as OS gerirem, e as empresas fazerem uso das nossas mentes para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Bom, existe um erro grave aí. Há um problema aí, e há um problema no mundo, e acho que a gente pode começar a refletir sobre isso para não cair no mesmo erro, né? O Vale do Silício, por exemplo, nos Estados Unidos, é típico, né? Houve todo um investimento estatal para que todo o desenvolvimento da tecnologia fosse feito, e hoje em dia são as empresas que usufruem disso. Na verdade, cabe a gente deixar claro que o Brasil já acontece esse incentivo estatal, né, para o empreendedorismo. Das 6 startups unicórnios de 2019, ou seja, aquelas que antes de serem colocadas no mercado já valiam $1 bilhão ou mais, 4 delas, o Nubank, a Gympass, o iFood e o 99, elas foram incubadas na USP. No mundo, e principalmente nos Estados Unidos, as agências estatais são fortes responsáveis pelos avanços tecnológicos, pela inovação, por um motivo muito simples. O mercado não arrisca dinheiro. Não arrisca. A inovação, ela precisa, como o Steve Jobs falou naquela famosa palestra que ele deu na Universidade de Stanford, precisa de loucos, inovadores. E o mercado não é louco e não é inovador. Ele só investe naquilo que ele tem certeza que pode ter um lucro imediato. O Estado faz isso. Ao redor do mundo, os investimentos em biotecnologia, em nanotecnologia, na internet, eles são obras do Estado, né? Todos são obras do Estado. Os países líderes, por exemplo, da Revolução Verde, que está acontecendo, né? Principalmente da energia solar e eólica, o Estado desempenha um papel muito ativo, né? A China, por exemplo, anunciou o seu plano de produzir até 1.000 gigawatts de energia eólica até 2050. Isso significa todo o gasto energético dos Estados Unidos. A ARPA, né, que é um Instituto de Desenvolvimento de Defesa dos Estados Unidos, e a ARPA-E, que é um Instituto de Energia dos Estados Unidos, todos são institutos estatais, e eles que estão dirigindo a ponta do desenvolvimento da Revolução Verde, que é a revolução da energia. E por que o mercado não entra nisso? Porque não vale a pena. Não vale a pena para o mercado.
A gente pode dar vários exemplos e foi isso que eu me comprometi aqui, de empresas que lucraram muito com as pesquisas financiadas pelo Estado. A Apple é o exemplo paradigmático, né? Ela recebeu o financiamento do Estado desde o seu começo, pelo programa SBIC, e usou técnicas desenvolvidas depois por outros pesquisadores para ser essa gigante maravilhosa que tem todos os melhores smartphones, etc. Todos os seus itens tecnológicos foram desenvolvidos com financiamento estatal. Eu tenho outro exemplo aqui, a Bristol Myers Squibb, que vende o medicamento para o câncer por $20 mil a dose anual. E esse medicamento ele foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, um órgão estatal, né? Os Estados Unidos cobram, então, royalties de 0,5% do lucro da venda do produto. Então, quer dizer, o Instituto Nacional de Saúde, os institutos, não um conglomerado de institutos, fez toda a pesquisa e a empresa farmacêutica está lucrando com isso, né? E as pessoas pobres dos Estados Unidos não têm dinheiro para comprar esse remédio que foi financiado com dinheiro público. A questão que a gente pensa que a gente deveria atacar também é dessas empresas parasitando o Estado, porque quando a gente lê o futuro, a impressão que a gente tem é que vai ter uma relação simbiótica, né, entre as empresas e o Estado. E, na realidade, o que está se criando são parasitas do Estado. O outro exemplo bem claro são as indústrias de fármacos, né? A Pfizer, por exemplo, que nasceu no Reino Unido, na cidade de Sandwich, ela foi para Boston. E não é por conta dos incentivos fiscais, não. É porque os Institutos Nacionais de Saúde, esses mesmos que descobriram esse remédio para o câncer, eles têm desembolsado cerca de $30,9 bilhões em financiamento de base do conhecimento para desenvolvimento de fármacos. E a Pfizer, o que é que faz? Ela pega a patente desses remédios, ela vende e depois ela não paga impostos, ela recompra as suas ações, financiarizando a sua empresa. Um outro exemplo, claro, de quanto o Estado é importante, o algoritmo que levou o sucesso do Google foi desenvolvido pela Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, pública. Os anticorpos moleculares que fornecem as bases para a biotecnologia foram descobertos em laboratórios do Conselho de Pesquisa Médica no Reino Unido. Eu só queria encerrar dizendo que a gente tem que pensar muito, né? Muito mesmo. E estou falando com as pessoas que defendem esse modelo de parcerias público-privadas sem que o Estado tenha ou tome o seu papel de empreendedor, vamos dizer assim, né? Que a gente não pode pensar numa política econômica que privatiza os lucros e socializa os riscos. Né? Eu acho que isso é o ponto central. Não só impostos sobre lucros de capital, mas também o Estado poderia ser um grande empreendedor e, com as pessoas que formam-se nas universidades e institutos federais, fazer muito desenvolvimento em coisas que a iniciativa privada não vai ter interesse. A propaganda do governo a respeito desse programa do Futurice é uma propaganda que diz que você vai trazer investimento privado para as universidades e institutos federais, para a educação pública, para o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Nada pode ser mais mentiroso. Na verdade, se você pegar todo o aporte de recursos, ele é público, todo o aporte de recursos de todas as naturezas, de recursos naturais, de recursos patrimoniais, de recursos humanos, de expertise, todo o aporte é público e só os lucros vão ficar para as empresas. De onde vem o Futurice, né? A gente tem uma reforma chilena, que é a reforma que foi feita na ditadura do Pinochet, que transforma a educação nesse procedimento em que você
paga por ela, todo mundo, absolutamente todo mundo, tinha que pagar por educação superior, a não ser os que comprovavam baixa renda e determinadas condições e ganhavam vouchers do governo para poder ter acesso a bolsas. A maioria das bolsas não era integral, boa parte delas, da população, ficava completamente alijada do acesso à educação, e agora, em 2016, eles conseguiram reverter. Em 2012, por exemplo, teve mobilizações no Chile, durante o governo da Bachelet, que tinham 100 mil estudantes lutando, e aí, em 2016, eles reverteram e, finalmente, a educação superior no Chile voltou a ser gratuita, um processo de 30 anos de luta, que tem um impacto importante sobre a queda da velocidade de desenvolvimento tecnológico do Chile por conta da privatização. Um outro lugar é a reforma educacional que aconteceu nos Estados Unidos no final da década de 90. Eu tenho citado muito essa capa da Times, está escrito: eu tenho mestrado, eu tenho 16 anos de experiência, eu tenho 2 trabalhos extra, portanto, ela tem 3 trabalhos, né? E eu dou plasma de sangue para pagar as contas. Eu sou uma professora nos Estados Unidos. Essa é a capa da Times, de 2018, julho, se eu não me engano, onde eles mostram que a reestruturação do sistema educacional nos Estados Unidos, que é uma reestruturação onde os professores são quase Uber, né, são contratados por contratos muito precários, com uma forma de atendimento aos estudantes como clientes, transforma a vida dos professores num inferno, de uma tal forma que ela precisa vender uma parte do corpo dela para poder pagar as contas, e isso significa que a gente não tem acesso a uma educação de qualidade. Porque se você não tem profissionais de qualidade, não tem acesso. A gente tem... Não, calma. O ajuste justo, que é um documento, o ajuste injusto, como diz ali a figura, que é o documento do Banco Mundial, que foi escrito em 2016 também, onde ele faz uma análise do sistema educacional federal brasileiro, e a conclusão, basicamente, é que a gente gasta muito dinheiro para beneficiar os ricos, e os ricos, do ponto de vista do Banco Mundial, são os 10% mais ricos são as pessoas que ganham, se eu não me engano, é 2.500 de renda mensal familiar, é o que eles chamam de ricos, e que vai dizer que é preciso mudar a estrutura, porque o Brasil gasta muito dinheiro com esses poucos ricos e precisa mudar a forma, e aí a Eneida já citou, ele tem base nesses documentos já mais antigos. E tem o Todos pela Educação, aí pode passar. Quem são o Todos pela Educação, né? São essas empresas e fundações que, na verdade, a título de ser ONG, de ser um benefício para o país, vão trazendo as empresas e os bancos para intervirem nas políticas educacionais brasileiras há uns 20 anos. Né? Eles vêm fazendo isso, eu não botei aí, mas tem o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Natura, Itaú Social, Fundação Bradesco, Inspirare, Fundação Lema, e as empresas mesmo que vendem ensino, Croton, Estácio. Quando perguntado, o Weintraub diz que o Futuris foi elaborado por especialistas. E aí todo mundo que é das universidades, dos institutos federais, diz: eu não fui consultado, eu não estou nessa lista de especialistas. E a gente vai atrás, e, na verdade, a lista de especialistas é dessas pessoas, que, se a gente reparar bem, a Globo só entrevista eles quando vai falar de educação, a Globo entrevista sempre esse povo, da Fundação Lema, do Inspirare, do Todos pela Educação, toda vez que é para comentar qualquer política educacional, o Instituto Ayrton Senna, porque são eles que estão elaborando as políticas educacionais. E aí, digo mais, provavelmente essas serão as OS que vão dirigir as universidades, porque no documento está escrito que você vai ter organizações sociais que podem ser as já cadastradas ou outras a serem selecionadas. E quais são as organizações sociais que já estão cadastradas? A Fundação Lema, por exemplo, é uma que está fazendo a propaganda da BNCC, né? O Todos pela Educação o Itaú Social, cada um tem um pedaço desse processo em que eles já estão cadastrados como organizações sociais no MEC. Nós que somos servidores dos institutos das universidades federais, a gente precisa entender que o MEC diz, com todas as letras, que o principal objetivo do Futuris é
redução de gasto com o pessoal. E aí eu não coloquei aqui porque não deu tempo, mas ontem o Weintraub deu uma entrevista dizendo, não tem mais problema, porque aí nunca mais vai se contratar ninguém para trabalhar nessas instituições por concurso. Porque isso é muito caro, muito amarrado, muito difícil. Vai contratar via CLT. Só que via CLT é o quê, gente? Depois da reforma trabalhista, depois das terceirizações, depois, se passar da reforma da Previdência. Não sobra nada. É não direitos. Aí vocês lembram da professora dos Estados Unidos, que vai, né, vender plasma de sangue para viver? Nos Estados Unidos, esqueci de citar, é muito importante. Quem puder ler um livro um texto que foi publicado pelo Michael Apple, a Patrícia já me viu falar dele, se chama Endireitando a Educação. Um texto que foi publicado em 99. E aí a gente vê que ele é a cara do que está acontecendo aqui. E aí ele diz, no Perguntas e Respostas, o objetivo do programa, promover a sustentabilidade financeira ao estabelecer limite de gasto com o pessoal nas universidades e institutos, hoje, em média, 85% do orçamento. Esse programa é inconstitucional. Várias assessorias jurídicas já analisaram, e ele é inconstitucional principalmente por conta desse artigo, que é o artigo 207, que diz que as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse princípio constitucional, ao qual os institutos estão ligados, porque a sua lei de criação faz referência, ele é quebrado. Por que eles não impuseram o programa, mas preferiram propor a adesão? No meu entendimento, é uma discussão sobre a universidade e o instituto têm autonomia para abrir mão da própria autonomia. Ou seja, se você aderir, você está livremente abrindo mão da autonomia, e você teria autonomia para isso. É meio confuso, mas é isso. E é isso que eles estão propondo. Então, se a gente aderir, a gente continua tendo, esse princípio não deixou de valer, mas eu tenho autonomia para abrir mão dele. Não é o entendimento que a gente tem. Nem a própria universidade tem autonomia para romper com o princípio da autonomia. E isso é muito sério. A outra coisa é o artigo 206, que o ensino será ministrado com base na gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E aí ele é inconstitucional porque ele prevê diretamente a cobrança de cursos lato sensu, mas não só por isso, porque, ao fim e ao cabo, a administração da UES vai significar a privatização do funcionamento de muitas outras questões. E porque rompe com a gestão democrática do ensino público, que está previsto no artigo 206, inciso 6. E no artigo 211, que diz que a União financiará as instituições de ensino públicos federais. É por esse artigo aqui também que o Weintraub toda vez diz, não, mas não vai parar de ter financiamento, vai continuar tendo. Porque, na verdade, o inciso esse não deixa claríssimo, mais claro ainda, de que teria que ser 100% do financiamento, né? Ele pode captar, teoricamente, uma parte, tem que ser. Mas eu acho que essa é uma questão que a gente tem que discutir. De qualquer jeito, o 206 e o 207 já deixam claro que é inconstitucional. Tem lá o MEC e tem nós, né? Tá vendo? Tem lá o MEC e tem nós. Aí, hoje, como é que é a relação? O Ministério da Educação tem políticas nacionais que são dirigidas ou aprovadas pelo Congresso ou determinadas pelo próprio Ministério, e a gente vai se virando. E o orçamento também vem mais ou menos direto. De vez em quando eles contingenciam, dessa vez resolveram cortar um monte. Olha quanta coisa vai ser criada entre nós. Comitê gestor. É um comitê no MEC, que não está escrito em lugar nenhum como que ele vai ser formado, por quem é que compõe, que tipo de decisão ele pode tomar. É o comitê gestor do programa. Todas as universidades e institutos que aderirem ao programa vão estar submetidos a esse comitê. Esse comitê vai gerir os fundos. O fundo de investimento, o fundo patrimonial. Esses fundos multimercado que estávamos falando, que tem risco gigante e que vão ter que arrumar um jeito de fazer estas máquinas
essas estruturas, esse capital, os terrenos, os prédios públicos, as universidades, a pesquisa, toda a inovação dentro da universidade gera lucro. Aí, esse povo vai ter as OS, as organizações sociais que vão gerir os fundos e as instituições. E gerir as instituições para fazer o fundo dar lucro. Ou seja, sabe aqueles gerentes que eu estava dizendo que nunca são responsabilizados pelo Brumadinho, que não existe mais? Então, as OS serão os gerentes que vão gerenciar, perdão do pleonasmo, as instituições para poder garantir a gestão de risco corporativo, para garantir que esses fundos vão dar lucro para o mercado. As OS, para essa gestão acontecer, vão determinar metas, vão fazer avaliações, vão destinar o financiamento e vão ter ouvidoria sobre nós. E aí chegou na gente. O que acontece? Tem uma emenda constitucional tramitando e tem várias propostas de que os servidores públicos possam passar a ser demitidos por produtividade, por avaliação de produtividade. Bom, se as duas coisas forem aprovadas, quem vai avaliar a nossa produtividade segundo as metas estabelecidas e a gestão de risco corporativo e sei lá mais o quê, são as OS. Então, quem vai dizer se a gente continua no serviço público ou não somos nós. Nós, servidores, quase não aparecemos nesse projeto de lei, mas na hora que aparece é para dizer que se você não corresponder à avaliação que a OS... Bom, que você pode ser cedido para a OS, que a OS pode contratar a gente e que, se você não corresponder à avaliação, você pode ser punido pela OS e devolvido para o Estado para ser punido pelo Estado. De punição, esse projeto fala muito. No caso do Futurice, a sociedade de propósito específico está ligada aos departamentos. Ou seja, cada departamento pode criar uma sociedade de propósito específico para gerir o seu funcionamento de acordo com o interesse do mercado, para poder arrecadar dinheiro público, porque é empresa de capital não dependente, e remunerar ele. E pode emitir título de dívida. Gente, isso é uma salada. Eu, sinceramente, eu ainda preciso estudar muito para poder entender exatamente como é que isso funciona. Agora, eu tenho certeza que não vai dar bom. Constituem recursos do Fundo da Autonomia Financeira das IFES. Aí tem uma porção de coisa e está escrito com todas as letras, matrículas e mensalidades da pós-graduação, lato sensu, nas universidades federais. Eu vivi, a gente viveu, né, Eneida, numa universidade que podia cobrar especialização. Eu, como estudante, a Eneida já era professora. O que acontece? O departamento acaba ficando todo dirigido para o funcionamento das especializações que arrecadam. E as coisas que são gratuitas, que no caso, na minha época, era a graduação e a pós estrito sensu, acabam sendo relegados a um outro, né, porque é quando dá. Porque se eu tenho que escolher o que pode trazer dinheiro para manter o funcionamento do departamento ou o que não pode, ou o que aumenta o gasto, né, alguma coisa que pode arrecadar e alguma coisa que aumenta o gasto. No fim das contas, a gente sabe qual é a escolha que acontece. Mas as receitas são todas, olha lá, prestação de serviço, de pesquisa, consultoria e projeto, comercialização de bens e produtos com a marca das instituições, alienação de bens e direitos, aplicações financeiras, direitos patrimoniais, como aluguéis, fóruns, dividendos, bonificações, comodatos, concessões, exploração de direitos de propriedade intelectual, acordos e instrumentos congêneres. Então, eles entregam o funcionamento. Nós, como eu disse, a gente é cedido para a OS, já tem uma portaria que determina que nós, servidores públicos, não podemos recusar mudar de lotação. Não sei se vocês preencheram, a gente recomendou no sindicato que não. Tem um projeto, um banco de talentos que o governo já implantou. E ele, de vez em quando, manda no CIGEP para a gente, preenche aqui os seus talentos para a gente melhor aproveitar as suas capacidades. Não preenche, galera, porque isso é para eles escolherem quem vai para onde fazer os propósitos que eles pretendem com a nossa vida. E a gente já não pode recusar, está escrito já. Então, se tiver uma OS e a gente for cedido para a OS, do jeito que está a regulamentação hoje, mais o que está proposto no futuro, se a gente vai ter que ir, não vai ter escolha.
Vai ter gente contratado pelo OS terceirizado, PJ. Duvido que tenha alguém que tenha contrato de trabalho, nem aquele da CLT, carteira assinada de antes, que a gente conhece. Vai ser avaliado pelo OS, vai ser denunciado pelo OS, pelos estudantes, pelo governo, pela comunidade, pelos órgãos de controle, todo mundo denuncia a gente vai ser punido pelo OS, pelo Estado, e eu tenho dito com todas as letras, a gente vai ser demitido. Em massa, começa lá de novo. Qual é o primeiro objetivo? Reduzir gasto com o pessoal. Está escrito, eles nem disfarçam. Se é reduzir gasto com o pessoal, é isso, vai reduzir gasto com o pessoal. Como que reduz gasto com o pessoal? Eles dizem, não, eu também, ele, né, o próprio Weintraub diz, eu também sou servidor federal, não vamos mudar a vida de ninguém que está. Mas aí precisa lembrar de algumas coisas. Da perseguição ideológica, porque eles não vão aceitar quem luta contra. É preciso lembrar que a gestão vai ter que dar lucro e que os gerentes vão olhar para a gente e dizer, se você não dá lucro, colega, sabe, você não dá lucro. Portanto, não corresponde à produtividade necessária das metas, portanto, pode ir para a rua. E isso, nesse caso, é um pouco pior para os técnicos do que para os docentes, é bastante pior para os docentes das áreas que não dão lucro, né, de ciência básica e humana, dos que dão, né? Mas, enfim, é na luta que a gente se encontra. Aí tem cenas da ALCA, que é uma coisa que a gente derrotou, da passeata dos 100 mil, que, né, demorou, mas a gente derrotou a ditadura e começou lá. Do Fernando Henrique tentando cobrar mensalidade, aí os meninos escreveram ali, FHC, chega de mentira, a gente vai defender a universidade. Esse cartaz que eu amo, que é não tema a greve, você não paga mensalidade porque lutaram por você, ou seja, hoje, se a gente tem boa condição de trabalho, se os estudantes estudam numa instituição que é gratuita, é porque em algum momento se lutou, e se lutou muito. E tem ali a luta dos LGBTs, que é a parada da diversidade. Então, é isso, assim, a gente, na história, se organizou, lutou e venceu, e vencemos muitas vezes. E a gente vai vencer eles novamente. Agora, a gente tem que saber que vai ser uma luta longa, uma luta difícil, em que a gente tem que ser solidário, que a gente tem que estudar muito o que eles estão propondo para a gente, que a gente tem que estar muito organizado, porque não pode ir lutar de peito aberto contra esse exército armado do jeito que está. O exército, não necessariamente o exército em si, pode ser a polícia, o governo, a repressão, as empresas, vai vir de tudo quanto é lado. Agora, nós somos muito mais. E hoje, essa rede aumentou muito. A Rede Federal de Educação atende um número muito maior de pessoas em muitos mais lugares no país. Portanto, a gente tem muito mais penetração social do que teve na década de 90 para defender as instituições, contra a cobrança de mensalidade, contra a precarização do trabalho, contra a falta de reajuste, contra a tentativa de acabar com a aposentadoria, contra a tentativa de demissão da gente e de acabar com a estabilidade do serviço público. Portanto, se a gente se organizar, eles não têm como ganhar da gente. Agora, temos que fazer a nossa parte, por isso é que é na luta que a gente se encontra, nós vamos derrotar eles de novo, continuamos, vamos fazer o nosso debate. Obrigada.